Boa noite, família Bai, bom dia ou boa tarde, independente do momento que você estiver ministrando conosco. Vamos fazer essa oração cantada agora, clamando por misericórdia e graça do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Vamos clamar mais uma vez por essas misericórdias sobre nós. Confesso a ti, Senhor. Declaremos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vem, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa canção. Que o Senhor quebre o nosso coração. Assim declaramos. Olá, família vai. Olá, estamos aqui para dizer o quanto nós estamos com saudade dos irmãos, de estar com os amigos, do bate-papo, do tempo juntos. Estou com saudade das nossas reuniões de oração, porque é muito gostoso estarmos reunidos ali. Também estamos com saudade do nosso GPS, né, dos encontros ali com os amigos e também com os nossos irmãos, nossa família em Cristo. Estamos juntos e vai! Estamos juntos e vai! Olá, família Ibai! Estamos com saudade de todos vocês. Estamos mesmo com muitas saudades, saudades dos nossos cultos, saudades de estarmos juntos, dos nossos GPS, das conversas. Mas estamos bem, estamos em casa, estamos nos cuidando. Estamos juntos, família Ibai! Estamos juntos, um abraço! Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Nós estamos aqui também cumprindo a quarentena, com saudade de vocês, querendo reunir novamente na igreja, mas se Deus quiser, logo a gente vai conseguir se reunir. Desejo que todos estejam bem e sou eu, hein? Por trás aqui dessa barba sou eu mesmo, tá bom? E logo em breve os irmãos estejam todos unidos, né? Que é tão bom, né? Estarem unidos, Salmo 133. E cadê o gatinho? Estamos juntos, família Vai. Estamos juntos. Que bom vê-los aí. Hoje a Deca veio, né, a família, Rafael, Michele, que bom vê-los aqui. Uma alegria poder revê-los. A gente não pode se abraçar, né? Tá todo mundo aí, cada um com a sua máscara, mas é bom poder, ainda que distante assim, poder revê-los mais uma vez. Que Deus abençoe, a saudade é grande, mas esses encontros acabam de alguma forma consolando um pouco o nosso coração. Uma alegria poder vê-los. Um abraço para a família, para a Michele, para o Simon, né? Que Deus abençoe. Obrigado por esse tempo, Marco, e vocês, de louvor, de adoração. Somos juntos e estamos unidos no Senhor. Boa noite, ou, como já foi dito aqui pelo Marcos, boa tarde, bom dia, depende da hora que você esteja assistindo este culto. É uma alegria podermos juntos, novamente, celebrarmos e adorarmos ao Senhor. E eu quero registrar nossa alegria e nosso louvor a Deus pela aquela semana que passou, né, das lives históricas, muito envolvimento, muita participação, e naquele domingo anterior, a celebração do nosso culto, do nosso 28º aniversário como igreja, como comunidade dos seguidores de Jesus, como família Bai. E eu quero louvar a Deus por todos que nos ajudaram, toda a equipe de música e toda a equipe de som aí, especialmente aí, o Oliver nessa coordenação, o Marcos Chevchevs, que Deus abençoe vocês. E vocês têm feito toda a diferença nessa estrutura, nessa nova logística que a gente tem, né, aprendido a usar e, de alguma forma, instrumentalizar para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Queridos, nós estamos terminando o mês de maio, neste domingo, um mês que foi para nós especial pelo Dia das Mães e também, de um modo mais específico, por causa da celebração do nosso aniversário como igreja. E estamos iniciando um novo mês, agora a partir, então, dessa semana. E eu queria, então, dar duas palavras a você. Primeiro, como já temos compartilhado, essa é uma semana especial, uma semana de comunhão. As nossas devocionais, a partir de amanhã, segunda-feira, cedo, falam da mutualidade, do nosso compromisso uns com os outros, do compartilhar da nossa comunhão, da nossa palavra amiga, dos nossos recursos. Enfim, é uma semana para a gente, ainda que de um modo virtual, mediado aí pelos recursos da tecnologia que possibilitam esses encontros virtuais, mas é uma semana especial de resgate, fortalecimento, de encorajamento, de incentivo, enfim, da nossa comunhão como igreja. A saudade é grande, não vejo a hora de estarmos juntos mais uma vez, celebrando o culto com toda a igreja reunida, mas as referências que a gente tem é de que não há muita previsão quanto a esse momento, de quando vamos poder retornar, de fato, efetivamente, sem as restrições, né, deste momento, voltar a estar juntos.
E, no entanto, a gente permanece unidos, nosso coração, a nossa alma, estamos como igreja todos focados em um só propósito, e essa semana é uma semana especial para resgatarmos isso ou sublinharmos isso de alguma forma, ainda que virtualmente. Então, não deixe de participar desse apelo, dessa convocação para a gente, ao longo dessa semana, ter um tempo junto de compartilhar uns com os outros. Acompanhe as devocionais. As devocionais essa semana são muito especiais. É um convite, mais uma vez, a relembrarmos, né, que juntos podemos fazer mais, juntos somos melhores, juntos nós, né, cuidamos um do outro, e é o nosso desejo que ninguém fique sozinho, que ninguém desfrute de um sentimento de isolamento, de abandono. Não é. Saiba que o nosso desejo é que todos, você que é membro dessa família IBAI, você que tem participado e tem chegado recentemente, você se sinta verdadeiramente acolhido e abraçado por essa igreja. Então, essa semana é uma semana especial, e eu quero também convidar você para, a partir do próximo domingo, estamos iniciando uma série de mensagens com o tema superando os medos de viver, o medo de viver. Será uma série muito especial, estamos orando por ela, trabalhando nela e buscando de Deus a direção e a iluminação do Espírito do Senhor, para que o Senhor use essa próxima série de mensagens para tocar o coração de cada um de nós naquela área, naquela dimensão em que nós estamos precisando, daquela palavra de encorajamento para enfrentar os medos, os receios. Nós vivemos dias de muita insegurança, de muitos receios, e, no entanto, nós nos sentimos apoiados pelas promessas da palavra do Senhor e encorajados por elas, e nós queremos, nesse mês de junho, ler algumas dessas referências da palavra do Senhor, para, de alguma forma, nessa expectativa de oração, o Espírito de Deus use isso, o Senhor use esse tempo para trazer coragem, uma renovação de ânimo para os nossos corações. Então, a partir do próximo domingo, essa será a nossa série de mensagens desse mês de junho, superando o medo de viver. Hoje nós estamos recebendo um pastor especial, amigo, querido. Ele chegou agora para Curitiba. Convido o pastor Daniel para estar conosco aqui. Ele, a Hélida, seus filhos. Eles têm 3 filhos, como eu e Renata, e, como a gente sempre diz aqui, pastor Daniel, 3 filhos só para os fortes, não é? Então, seja muito bem-vindo a Curitiba, seja muito bem-vindo a IBAI. E aqui está vazio, mas ali atrás daquela câmera tem um monte de gente, né, com expectativa de ouvir o que Deus tem para falar a vida delas, através, né, da sua vida, daquilo que Deus já tem posto no teu coração. Nós vamos orar nesse momento e eu passo então a palavra para você. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Daniel, te agradeço pela presença dele aqui, da sua família, e rogamos mais uma vez que o Senhor abençoe a vida dele e a sua vida familiar nessa nova etapa de chegada para Curitiba. E peço nesse momento, de modo especial, pela palavra que o Senhor já tem posto no coração dele, que teu Espírito Santo, mais uma vez, possa usá-lo, Deus, como tem usado, para o teu louvor e para a tua glória. E que a palavra do Senhor, através da vida do pastor Daniel, alcance os nossos corações. Nós rogamos, faz assim, para o teu louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fazer, pastor Daniel, o rito adequado, segundo as normas de orientação. A gente tem sempre procurado, mesmo nesse espaço em que estamos aqui, bem vazio, e nos sentimos seguros diante das recomendações, mas essa é mais uma cautela, né, necessária. Que Deus abençoe e fique muito à vontade. Amém. Obrigado ao pastor Natan, obrigado a oportunidade, o privilégio de poder compartilhar com você a palavra de Deus, poder compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado e me relembrado através dos textos bíblicos, nesse momento em que nós estamos vivendo um momento diferente na nossa sociedade, e eu como família, né, a minha família também, chegando em Curitiba agora, sendo muito bem recebido, sendo recebido de forma carinhosa, de braços abertos pelo pastor Natan, pela irmã Renata, pelos seus filhos, também pelo pastor Marcos Louveira, pela Convenção Pioneira. Nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que vocês têm dado a nós. E eu quero dizer assim que eu aprendi isso, né? Quando um pastor fala, a igreja está
por trás daquilo que ele fala. Então, o abraço do pastor também vem para mim um pouquinho do seu carinho, da sua oração, e eu peço, orem por nós nesse momento em que nós estamos vivendo. Mas também quero parabenizar a IBAI pelos 28 anos completados e feitos os cultos de louvor e celebração a Deus até a semana passada, né? E hoje eu posso fechar essa data, fechar este tempo com a palavra do Senhor. Para mim é um privilégio, uma honra, e agradeço a Deus e a cada um de vocês por esse momento, né? Tive o privilégio também e a oportunidade de, nesta semana, participar, ouvir, né, as devocionais baseadas no livro de Atos, enviadas à família IBAI e a nós também, que estavam pautadas nos textos de Atos, e o pastor Natan, como sempre, muito feliz e muito competente, muito inspirado naquilo que Deus tem colocado, nos levou a pensar sobre a questão de ser igreja. E eu queria pensar com você nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, como já foi dito, né, sobre esta verdade, porque nós não somos chamados, não somos convocados por Deus para termos uma igreja. Nós somos convocados por Deus para sermos a igreja, para sermos os braços, as mãos de Deus, enquanto nós estamos aqui. E o pastor Natan falou sobre a vocação e a identidade da igreja como comunidade de seguidores de Jesus. Não a igreja instituição, não a igreja aquilo que nós muitas vezes pensamos como sendo o templo, mas a igreja, eu e você, que um dia fomos convocados, chamados por Deus, para servi-lo, amá-lo, para colocar e repartir com o nosso próximo aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. E eu quero ler então o livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, onde nós vamos pensar rapidamente sobre 3 aspectos da vocação e da identidade que Deus nos dá quando nos chama, né? O texto está em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, e diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a 9ª. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. Ele olhou, ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e de assombro. Meu querido irmão, meu querido amigo, você que me acompanha nesta mensagem, eu queria continuar então pensando com você sobre esta questão da vocação e identidade da igreja como uma comunidade de seguidores de Jesus. Mas primeiro eu gostaria de definir a palavra vocação por aquilo que nos diz o dicionário. Ela diz que vocação pode ser o ato ou efeito de chamar. Ou seja, vocacionado é aquele que foi chamado por alguém, é aquele que tem uma inclinação, um desejo, mas ele precisa do chamado para cumprir aquilo que ele deseja, para cumprir aquilo que o seu coração o inclina ou a sua própria personalidade, a sua forma de ser. Mas quando pensamos na questão da vida religiosa, quando pensamos na questão de uma vida de intimidade com Deus, não podemos esquecer que um dia nós fomos chamados por Deus para servi-lo,
para amá-lo, para amar uns aos outros, conforme Ele vai nos ensinar, conforme Ele mesmo, né, nos ensinou estando aqui. Então, vocação, aquele que é chamado; vocacionado, aquele que é chamado. Identidade é aquilo que nos define. Identidade é aquilo que nós fazemos. Identidade são as nossas palavras, as nossas ações que caracterizam a nós. E muitas vezes nós temos muitas palavras parecidas, iguais, sentimentos, né? Deus coloca isso e dá a nós a identidade, uma identidade igual e semelhante. Então eu posso pensar com você que a identidade de um cristão pode ser a sua capacidade de amar conforme Deus coloca no seu coração e conforme nós somos chamados para amar a Deus em primeiro lugar e depois uns aos outros. Mas esse texto de Atos capítulo 3 é um texto que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração, que me ensina muito. E eu queria então, como já disse, compartilhar com você 3 aprendizados que eu tiro para a minha vida e gostaria que você pudesse tirar para a sua vida também hoje, também neste momento. O primeiro aprendizado é que nós fomos chamados, vocacionados, a igreja é chamada e vocacionada por Deus para orar. Nós somos chamados por Deus para orar. Não a oração de repetição de palavras, não a oração de um ato ritual, mas a oração de um diálogo real e sincero com Deus, de uma busca de uma intimidade com Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo um relacionamento com Deus, aonde as nossas atitudes são muito mais formais, as nossas palavras são muito mais formais do que, na verdade, relacionais com Deus. Orar, meu querido irmão, orar, meu querido amigo, não significa apenas falar com Deus, mas significa falar com Deus, buscando ter com Ele uma intimidade, buscando ter com Ele uma aproximação, para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ele, possamos adquirir mais confiança, adquirir mais intimidade com Deus através da oração. Nós fomos chamados a orar. Jesus nos ensinou a orar. O apóstolo Paulo nos ensina a orar. Os profetas que vieram no passado, Daniel e tantos outros, nos ensinam que uma vida de oração reflete uma intimidade com Deus, uma intimidade plena para que nós possamos abrir o nosso coração. Orar é falar com Deus, mas também orar é ouvir Deus falar conosco. Orar é buscar o meio que Deus nos deu para que nós possamos nos aproximar dEle. E a grande verdade é que quando somos chamados a orar e a ter uma intimidade com Deus, é a nossa vida de oração, é a nossa atitude de oração que alimenta a nossa intimidade com Deus. Quanto mais oramos, mais íntimos ficamos, tanto no sentido de falar, de expor a Deus, de abrir o nosso coração perante Deus, e isso vai expressar a nossa confiança, a nossa intimidade com Ele, mas também no sentido de ouvir, de compreender e de aplicar a vontade de Deus, que vai expressar a nossa obediência a Ele. Então, muito mais do que um rito, muito mais do que uma prática, a oração é o meio pelo qual Deus usa para que você e eu possamos crescer, possamos ter intimidade com Ele e possamos buscar a sua presença. Pedro era um judeu. Pedro era um homem que tentava seguir e cumprir as leis ditas por Moisés, dadas por Moisés, as leis que estavam escritas de maneira real e contundente na sua vida. E Pedro, então, estava fazendo algo que era comum a um judeu. Ele estava nesse dia, nesse texto, ele estava indo ao templo para orar na hora 9, aproximadamente, ou não aproximadamente, mas às 3 da tarde, ele estava indo ao templo para, mais uma vez, buscar a presença de Deus e aumentar a sua intimidade com Ele, né? E o texto nos fala algo muito interessante. Diz que quando Pedro e João estão subindo ao templo, havia ali um homem aleijado de nascença. E diz o texto também que todos os dias esse homem era colocado ali,
na porta do templo para pedir esmolas. Naquele momento em que Pedro vai, e João junto com ele, ao templo para orar, para buscar uma intimidade com Deus, para aumentar a sua comunhão com Deus, Pedro é chamado a atenção por um fato. Eu fico pensando que, como judeu, né, que cumpria as regras, que buscava fazer aquilo que era correto perante a lei, Pedro também, muitas vezes, antes desse dia, passou por aquela porta, passou por aquele homem, mas passou por ele de maneira desapercebida. Aquele homem, muitas vezes, foi deixado de lado por Pedro, talvez por João também, e por muitos outros discípulos que passavam ali para fazer a sua oração, né? Certamente, Pedro muitas vezes passou ali e não percebeu aquele homem. Mas o Pedro que subia para orar naquela noite, naquela tarde, o Pedro que estava caminhando naquele momento, não era mais o Pedro de antigamente, que estava indo ao templo para cumprir uma prática religiosa. Era um Pedro que estava sensível à voz de Deus. Era um Pedro que tinha uma vida de oração, que buscava comunhão e intimidade com Deus. Era um Pedro transformado, era um homem restaurado por Deus. Pedro não era mais aquele judeu praticante da lei, mas ele era um convertido a Jesus. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus, e essa intimidade produz em Pedro algo que deve produzir em mim e em você, ainda nesse tempo que nós estamos vivendo. Muito mais do que a religiosidade, muito mais do que a atos de prática, a igreja é chamada, e a igreja, eu digo, você e eu, não a instituição, não o templo, né? Mas você e eu somos chamados para não vivermos uma vida de religiosidade, mas fomos chamados para que a nossa vida seja transformada de maneira pessoal, e após essa transformação, nós possamos compartilhar com todos que Deus colocar ao nosso redor aquilo que Ele fez na nossa vida. Para que nós possamos compartilhar o amor de Deus derramado em nossas vidas com o nosso próximo. Para que nós possamos estar capacitados a amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E este era o Pedro que caminhava em direção ao templo naquele momento. E este é o homem que Deus deseja que você e eu nos tornemos, através de Cristo Jesus na nossa vida. Alguém que possa não somente orar, buscando a intimidade, a comunhão, buscando a semelhança da presença de Deus no nosso coração, mas alguém que também possa compartilhar o amor de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Meu querido ouvinte, como eu já disse antes, Pedro é um homem que foi transformado. Pedro, assim como você e assim como eu, tinha muitas dificuldades, tinha muitos problemas pessoais, problemas emocionais, problemas financeiros, certamente. Mas você, se já leu o relato dos evangelhos, já ouviu alguma pregação, você sabe que Pedro era um homem impulsivo, era um homem de palavras fortes, era um homem de sentimentos vibrantes dentro do seu coração, né? E esse Pedro transformado é um Pedro que me chama a atenção e deve chamar a sua também. Eu gosto muito do texto de João, capítulo 21, quando fala sobre a restauração de Pedro. Quando mostra aquilo que Jesus fez por ele. E quando mostra aquilo que ele conseguiu entender e compreender sobre o amor e a graça de Jesus. E ele deixa de ser um homem religioso para ser um seguidor de Jesus, aplicando as verdades do Evangelho na sua vida e na vida daqueles que estavam ao seu lado. O texto de João, capítulo 21, nos mostra um Pedro que obedeceu a Jesus, quando Jesus havia mandado um recado para eles, de que eles fossem a Galileia, porque Jesus se encontraria lá com eles. E Pedro, então, chega lá com outros discípulos, na praia onde foi marcado o encontro. Jesus não aparece.
Aquela inquietação que tem o coração do ser humano, que também tinha no coração de Pedro, começa a fervilhar dentro dele. Jesus não chega, ele falou que viria, ele deveria estar aqui, ele deveria ter sido o primeiro a chegar. E Pedro, então, talvez num relance, numa releitura toda de sua vida, pensando no porquê ele estaria ali, ele diz a seguinte frase: eu vou pescar. E quando ele diz eu vou pescar, alguns discípulos dizem, nós vamos com você também. E eu li um comentário muito interessante onde diz que quando Pedro fala essa frase, quando Pedro diz eu vou pescar, Pedro está dizendo de uma certa forma assim, olha, nada do que a gente fez até agora deu certo. Cadê Jesus? Como é que vai ser o futuro? Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a ser aquilo que eu era antes. Eu era pescador. E pescar, eu vou de novo. E o texto nos mostra que, mais uma vez, eles pescaram a noite inteira, fizeram todas as suas tentativas, usaram todo o conhecimento que eles tinham durante aquela noite para pescar, mas não pegaram nada. Não pescaram um peixe sequer. Ao retornar para a praia, provavelmente com o coração muito mais pesado, Pedro olha para a praia e vê uma imagem. Ele ouve uma voz que diz, olha, jogue do outro lado. Ele se lembra das promessas, ele se lembra de Jesus, ele se lembra dos encontros que ele teve com Jesus, ele se lembra que Jesus já havia dito aquilo para ele, que já havia acontecido. Então ele desce do barco, vai ao encontro de Jesus, Jesus o acolhe. Jesus já está ali com o alimento físico preparado. E Jesus então os alimenta, começa a conversar com eles, e naquele momento Jesus vai começando uma conversa de maior intimidade com Pedro, e ele diz, Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então apacente as minhas ovelhas. Novamente, depois de algum tempo, Jesus vai perguntar a ele, Pedro, você me ama? E ele diz, sim, Jesus, eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E aí, depois de um tempo, você conhece o texto e diz, Pedro, você me ama? E Pedro, então, cansado talvez, ou desolado, ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, mais uma vez, de modo carinhoso, diz a ele, Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não desistiu daquele Pedro que o havia negado, Jesus não desistiu daquele Pedro que talvez tivesse tentado voltar à sua vida anterior, mas Jesus o chama. A sua vocação não deixou de existir, Jesus vai chamá-lo e vai dizer, Pedro, a tarefa que eu tenho para você, apacente as minhas ovelhas. Compartilhe o amor, compartilhe a graça, compartilhe aquilo que você está vivendo e a transformação que eu faço na sua vida para que você possa fazer na vida dos outros. E essa transformação é sentida ali no capítulo 2 de Atos, quando nós ouvimos nessa semana, através das devocionais, Pedro, logo depois do descer do Espírito, ele se torna um pregador que ele nunca imaginou que poderia ser. Não pelos seus méritos, mas porque ele havia se convertido, porque ele havia permitido que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente tomasse o controle da sua vida e Deus o pudesse usar para aquilo que desejava, como pregador da palavra e, nesse momento, como instrumento de Deus, de bênção na vida dos outros. Meu querido irmão, meu querido amigo, você que está comigo nessa noite, eu acho muito bonito esse texto e eu fico pensando nas duas posições, tanto de Pedro como a daquele homem que estava aleijado. Lembra que eu havia falei há pouco tempo atrás, Pedro já havia passado naquela porta por muitas vezes, Pedro talvez tenha negligenciado aquele homem por muitas vezes, nesse momento em que ele vai orar, em que ele tem uma ocupação, em que ele tem um foco, ele tem uma preocupação, ele percebe pela ação do Espírito Santo que alguém que estava ao seu lado precisava da sua atenção. Que ele poderia abençoar aquela pessoa, ainda que não como ela esperava ou como ele desejasse, mas muito além daquilo que eles podiam imaginar. E quando aquele homem, então, pede a ele uma esmola, o texto diz que Pedro para. Eu não sei você, eu estou voltando, eu estou vindo aqui para a capital, eu venho de uma cidade pequena, onde não havia tantos pedintes na rua. Pessoas que pedem esmolas. Aqui nós temos bastante. No Rio de Janeiro, então, muito mais do que aqui. Mas muitas vezes nós não paramos para ouvi-los. Muitas vezes nós não paramos para
pensar nas necessidades, que podem ser sinceras ou não, eu sei, né? Nós entendemos isso. Mas naquele momento, Pedro sentiu do Espírito Santo, para. E diz o texto, então, que Pedro parou e olhou para aquele homem. A igreja é vocacionada, chamada, o que mostra a identidade de que verdadeiramente somos igreja, quando nós paramos, olhamos as necessidades, e ainda que limitados como somos, permitimos que Deus abençoe outras pessoas através da nossa vida. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas eu creio que é possível. A palavra de Deus nos diz isso. Pedro vai dizer aqui, vai nos mostrar de maneira muito clara. Naquele momento que Pedro para, olha para ele, estabelece-se o vínculo do olhar. Pedro tem algo para dar, o homem quer receber. E a frase que Pedro começa não é nada animadora para o homem que está ouvindo, porque ele começa de maneira negativa, né? Quando você pede alguma coisa a alguém e a pessoa começa com um não, você já ouve só o não, não quer nem saber o que vem depois, porque você já fechou a porta. Bom, eu sou assim, talvez você seja assim também. Mas a grande verdade é que Pedro diz a ele, não tenho prata, não tenho ouro. Eu imagino ele sentado ali, então o que você tem para me dar? Se você não tem dinheiro, se você não tem o que eu preciso, o que você tem para me dar? Mas Pedro continua, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E eu imagino aquele homem sentado, ouvindo aquelas palavras. Diz o texto que Pedro não somente falou, mas estendeu a mão, tocou naquele homem e o puxou. E naquela hora, eu creio que a fé que havia em Pedro também foi ao coração daquele homem. Ele se levantou e ele saiu andando. E ele recebeu muito mais do que ele poderia imaginar. Ele recebeu muito mais do que ele pediu. Porque a graça do Senhor nos dá, e nós sabemos e ouvimos, né, e lemos isso na palavra de Deus, que Deus nos dá e pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E aquele homem então se levanta, aquele homem tem a sua vida restaurada, aquele homem tem a sua vida transformada, aquele homem que tanto tempo passou à margem da sociedade, de maneira física, de maneira emocional e espiritual, agora era um homem que estava restaurado na sua condição física, na sua condição emocional e na sua condição espiritual. Essa é a identidade da igreja. Essa é a característica que nos torna diferente dos outros. É quando nós compartilhamos o amor de Cristo Jesus. É quando nós compartilhamos a graça que um dia alcançou a nossa vida e sabemos que Deus deseja alcançar a vida de outras pessoas através de nós. E como foi dito aqui, a igreja vai ouvir e aprender sobre uns aos outros. Essa mutualidade, essa frase que por diversas vezes é usada no Novo Testamento e que expressa uma mutualidade, uma troca, uma reciprocidade, mas também expressa um compartilhar. Jesus diz, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo diz, não mintais uns aos outros, né? E tantas outras frases são colocadas com essa expressão, aonde nós somos desafiados a compartilhar o amor, o perdão, a verdade, a graça e tantas outras bênçãos que Deus tem nos dado. Aquele homem teve sua vida restaurada porque Pedro entendeu que na sua vocação ele foi chamado para compartilhar, apacentar as ovelhas de Cristo Jesus. Mas também o texto nos mostra uma última característica e um último aprendizado que diz que nós fomos chamados como identidade, como igreja, nós fomos convocados para glorificar a Deus. Diz o texto, então, nos versículos 7 ao versículo 10, que pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e com eles no templo, andando, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu, andando
e louvando a Deus. E reconheceu-o como mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e de assombro. Meu querido amigo, meu querido irmão, me chama a atenção nesse texto o testemunho público daquele homem. Me chama a atenção no texto a atitude daquele homem restaurado e transformado. A sua primeira atitude não foi ir ao encontro dos seus parentes, a primeira atitude não foi ir ao encontro daquelas pessoas que ele achava que ficariam felizes com a sua nova situação, mas a sua primeira atitude foi entrar no templo com João e com Pedro e louvar e glorificar a Deus diante de todos os que estavam ali presentes. Um testemunho vivo daquilo que Deus havia feito na sua vida, a glorificação por aquilo que Deus havia transformado no seu ser, por aquilo que Jesus havia feito com o poder e autoridade, através da vida de Pedro, através da vida da igreja que estava agindo e vivendo ali com ele naquele momento. Diz o texto que ele louvava a Deus. Ele não louvou a João, ele não exaltou a Pedro, muito menos a Pedro, mas ele glorificou a Deus. É tempo da igreja entender que a glória que ela prega só pode ser dada a Cristo, só pode ser dada a Jesus. É tempo de nós entendermos que pastores, missionários e tantos outros que estão aí buscando glória para si mesmos, não devem receber a nossa glória. Mas o único digno de louvor e glória é Cristo Jesus. E quando a igreja ouve esse chamado para orar, buscar a intimidade, buscar a comunhão, buscar um relacionamento real e sincero, quando ela ouve a sua vocação para compartilhar as verdades e maravilhas do Evangelho, e quando ela glorifica a Deus, ela imprime a sua identidade na vida da sociedade onde está inserida. Porque, meu querido irmão e meu querido amigo, há muita diferença entre o cristão que ora e o que não ora. Eu não tenho dúvidas de que você sabe disso. Você sabe perfeitamente quais são os cristãos, quais são as pessoas que congregam, que estão ao seu lado, que possuem intimidade com Deus e quais são as que não têm. Não há coisa melhor na nossa vida do que compartilhar as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são muito boas. Eu peço a Deus que me abençoe todos os dias. Mas como é bom, melhor até do que as bênçãos, é saber que alguém foi abençoado pela nossa vida. A igreja imprime a sua identidade, a sua característica e a sua maneira de ser, quando ela ora, quando ela compartilha e quando ela glorifica a Deus. Diz o texto que os homens entram em festa. E eu fico imaginando, pastor Natan, família Ibai, como deve ter sido gostoso aquele momento. Como é bom quando nós estamos reunidos presencialmente, ou como pode ser bom aonde você está, poder entrar na presença de Deus, glorificando a Deus. Diz que o texto diz que ele saltava e louvava a Deus. Como é bom quando nós podemos agradecer a Deus, porque o povo de Deus é um povo de festa. Me desculpe se você pensa diferente, mas a palavra de Deus mostra dessa forma, né? O povo de Deus é um povo alegre, por isso que quando o Batista senta para louvar a Deus, depois do louvor a Deus vem a comida, né? Nós sentamos, nos alegramos, congratulamos. Aonde tem um culto batista, depois tem um prato, tem alguma coisa para compartilhar, porque nós somos um povo de festa. E eu queria convidar você nessa noite para glorificar a Deus através da sua vida, através do seu testemunho, como aquele homem fez, como Pedro fez depois diante do Sinédrio, dizendo que em nome do Senhor Jesus, este homem foi curado. Em nome do Senhor Jesus, a nossa sociedade pode ser transformada. Em nome do Senhor Jesus, vidas podem ser restauradas. Em nome do Senhor Jesus, nós podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a vocação e a identidade da igreja caminham juntas, quando ela entende o chamado e quando ela imprime e aplica aquilo que ela aprende através de uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Família Ibai, seja
a melhor comunidade, a mais impactante, experimentando o poder e a graça de Deus a cada dia na sua vida, compartilhando isso com o outro, glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, faz e fará em nosso meio. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor possa encontrar um lugar no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Daniel, pela palavra que encoraja a gente como igreja e de alguma forma tão apropriada para essa semana que a gente encerra esse período em que a gente estava com devocionais e ainda naquele clima da celebração do domingo passado, pensando no nosso chamado, na nossa vocação. Então esse é o apelo, querida família Bai. Tempo de oração, tempo de compartilhar, tempo de enxergar o outro, tempo de estarmos uns cuidando dos outros, não é? E enxergando à nossa volta esse desafio de sermos solidários e tempo de glorificar, tempo de adorar o Senhor. Que Deus abençoe a sua semana. Essa semana é especial, então fique atento, acompanhe os devocionais, participe desse movimento de comunhão e mutualidade. E Pai, estamos juntos, Deus abençoe.